a gente observa os N últimos algarismos. Se esse número dividir pela potência em questão, então aquele número é divisível por 2, por 4, por o que for. Então, olha só. Quando é que o número divide por 2? 2 está elevado a 1. Então, eu olho o último algarismo. Se o último algarismo for divisível por 2, aquele número divide por 2. Por isso que a gente fala que tem que ser par. Quando é que o número divide por 4? 4 é 2 ao quadrado. Então, eu olho os 2 últimos algarismos. Então, quando eu tenho lá 2008, 8 divide por 4? Divide. Então, 2008 também divide por 4. E nós sabemos que sim, porque é um ano bissexto. E os anos bissextos, para você saber se um ano é bissexto, você vai olhar os 2 últimos algarismos. Tá certo? O próximo ano bissexto é o ano que vem, que é 2012. 12 divide por 4, portanto, fevereiro de 2012 tem 29 dias. Tá certo? Uma vez um aluno falou comigo que era o ano da Copa. Eu ri demais da conta. Todo ano que tem Copa é bissexto. Ô, galera, ajuda, né? Ajuda a tia, né? E por 8? 8 não é 2 ao cubo? Então, eu vou olhar os 3 últimos algarismos. Se for divisível por 8, aqui, ó. 960 divide por 8? Divide. Então, 13.960 também é divisível por 8. E assim vale para qualquer potência de 2. Tá certo? 16, 32, 64, qualquer um. Tudo bem. Por 3, vocês falaram, a soma dos algarismos tem que ser um número divisível por 3. Quando é que o número divide por 5? Quando termina em 0 ou 5. E por 25? Usa a sua habilidade aritmética. Para ser divisível por 25, não tem que ir de 25 em 25? Então, termina em 25, mais 25. Termina em 50, mais 25. Termina em 75, mais 25. 100, termina em 00. Todo número terminado em 25, 50, 75 ou 00 vai dividir por 25. Concorda? Ah, Valéria, quer dizer que 13.425 é divisível por 25? É. Então, eu posso falar que 13.445 não é divisível por 25. Vai dar um número decimal. Que não é dízima periódica. Isso não é dízima. Se eu dividir isso aqui por 25, não dá dízima periódica. Agora, se eu pegar esse número aqui, ó, e dividir ele por 6, dá. Dá. Aí você vira e fala assim, Valéria, como que você sabe que aqui dá dízima e aqui não dá dízima periódica? Nós trabalhamos com potência de 10, não é? É ou não é? O número 10, quando fatorado, aparece o 2 e o 5. Então, todas as vezes que você efetua uma divisão, que seja uma combinação apenas de 2 ou 5, somente 2, somente 5, ou ambos, vai dar um número decimal finito. Vírgula alguma coisa. Agora, se aparecer alguém que não é o 2, nem o 5, então dá uma dízima periódica. Por exemplo, quando eu fatoro 6, 6 é 2 vezes 3, não é? 2 está na fatoração do 10. Mas o 3 está? Então, quando eu dividir, vai dar dízima periódica. Eu não preciso de fazer essa conta, que eu sei que vai dar dízima periódica. E às vezes, acredite se quiser, eu estou resolvendo uma questão, tá? Aí o que acontece? Eu vi que vai dar dízimo, eu já vou na alternativa que tem dízimo, eu nem faço a conta.
Eu sei que vai dar dízimo. Entendeu? Então, aí você vira e fala assim, Valéria, mas eu posso usar isso? Olha só, deixa eu mostrar para vocês. Se eu tiver meio, dá dízimo? Um 20avos. 40avos. 7 sobre 160. 2 elevado a 1. 2 vezes 10. 4 vezes 10. 2 à quarta vezes 10, não é isso? É tudo uma combinação de 5 e de 2, não é? Só 5 e 2? Então, são todos decimais finitos. Tá certo? Agora, se eu pegar isso aqui, ó. 7 dividido por 30. 30 é 3 vezes 10, não é? 3 é fator da potência 10? Não, então isso é uma dízima periódica. Enxergaram? Por exemplo, 32 sobre 170 é uma dízima periódica. Eu não preciso fazer a conta. Entenderam agora? Então, eu não preciso de efetuar certos cálculos para saber o resultado. A gente só efetua porque, às vezes, a questão, né, não deixa, você tem que fazer a conta. Mas você já sabe o que você vai achar. Aproveitando o assunto da dízima, aproveitando a potência de 2, aproveitando o macete do 5, por exemplo, eu sei também, e isso é uma conta que eu faço o tempo todo, e isso eu uso muito, principalmente lá em probabilidade, quando eu faço 1 dividido por 2, ou 1 dividido por 4, ou por 8, ou por 16, olha o que eu penso. Vai dar um número decimal. Ser um número decimal não é dividir por 10, 100, 1000. Então, tem que combinar as potências. Aí, olha só. Se eu divido por 2 elevado a 1, dá 5 elevado a 1. Se eu divido por 2 ao quadrado, dá 5 ao quadrado. Se eu divido por 2 ao cubo, dá 5 ao cubo. E se eu divido por 2 à quarta, dá 6 à quarta. Dá 5 à quarta, perdão. Uma casa depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula, 3 casas depois da vírgula, 4 casas depois da vírgula. Enxergaram? E vice-versa. Tá? O contrário também funciona. 1 dividido por 5, ou por 25, ou por 125, ou por 625, eu faço a mesma coisa. Se eu dividir por 5 elevado a 1, eu encontro 2 elevado a 1. Se eu dividir por 5 ao quadrado, eu encontro 2 ao quadrado. Se eu dividir por 5 ao cubo, eu encontro 2 ao cubo. Se eu dividir por 5 à quarta, eu encontro 2 à quarta. Uma casa depois da vírgula, 2 casas depois da vírgula, 3 casas depois da vírgula, 4 casas depois da vírgula. Entenderam? E não precisa ficar fazendo aquele negócio, 1 dividido por 125. Não dá, coloca 0. 10, não dá também, né? Aí coloca 0. Não dá, coloca 0, coloca 0. 1000 dividido por 125 vai dar 8. Chegaram? Eu não preciso fazer isso. Aí você fala assim, tudo bem, legal isso, Valéria. Eu acho que eu vou começar a treinar e talvez eu lembre um dia na prova, quando eu estiver fazendo uma prova, espero realmente que caia esse tipo de conta para vocês e vocês tirem a vantagem do tempo, mesmo que seja segundos, mas segundos de uma questão com segundos de outra questão. O pessoal, semana que vem, vai fazer uma prova com 20 questões. Se você ganhar, né, cerca de 30, 40 segundos, você ganha um tempão na prova.
né? Só de matemática, tirando o resto, tá? Aí, qual é a minha preocupação? Tudo bem, estou mostrando para vocês umas novidades, uns negócios mais ou menos dentro dos conformes, né? Mas e se você não lembrar? Não tem problema. O que eu quero é que você enxergue como que funcionam os números. E não tem segredo, porque isso é conta. Entenderam? Não é macete. Não é mágica. É aritmética pura. É conta pura. Tá certo? Então, se eu quiser, por exemplo, deixa eu apagar aqui, para me ir lá para o reto. Vou mostrar para vocês como que essas questões vêm em prova para vocês. Por exemplo, quando é que um número divide por 6? Um número divide por 6 quando ele divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vocês já se perguntaram por quê? O que 2 e 3 tem a ver com 6? Tenta associar isso na sua mente. A fatoração. Se eu fatorar o 6, eu encontro 2 e 3. Então, divisibilidade deve ter a ver com fatoração. Concorda? Na verdade, quando um número não é primo, eu estou excluindo quem? O 2, o 3, o 5, 7, 11, 13, 17, 19, que tem regras específicas. Qualquer outro número que não é primo, existe uma regra padrão e você tem que saber. Entenderam? Aí você fala, putz grila, como que eu vou saber? Simples, todos os outros números não são compostos? Basta fatorar. Se eu fatorar o 6, dá 2 e 3. 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, vai dar 2, 2 e 3. 14, dá 2 e 7, fatorando. 15, se eu fatorar, é 3 e 5. 18, se eu fatorar, dá 2, 3 e 3. Se eu fatorar o 36, dá 2, 2, 3 e 3. 72 que eu tinha perguntado, não, 45. Se eu fatorar, vai dar 3, 3 e 5. Quando é que um número divide por, sei lá, um número estranho? 288. Fatora ele. Por 2, 144. Por 2, 72. Por 2, 36. Por 2, o que eu falei? 18. Por 2, 9. Perdi as contas, vocês acreditam nisso? Por 2, 144. Por 2, 72. Por 2, 36. Não tinha perdido, não. Eu achei que eu tinha perdido. Olha só. Fatorei, não fatorei? Vocês vão separar em fatores primos. Ou seja, olha só. Todo número que divide por 2 e por 3, divide por 6. Todo número que divide por 4, tá vendo o 4 aqui, ó? E por 3, divide por 12. Todo número que divide por 2 e 7, divide por 14. Se o número divide por 3 e 5 ao mesmo tempo, é divisível por 15. Se esse número divide por 2 e por 9 ao mesmo tempo, é divisível por 18. E você consegue fazer qualquer regra de qualquer número. Aqui, ó, 9, 5. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 32 e 9. Entendeu? Então, eu consigo montar qualquer regra de qualquer número composto. Aí, quando eu falei que mando bom senso, quer dizer que números, por exemplo, a regra do 7, ninguém sabe, né? A maioria não sabe. A regra do 13, a regra do 11, a regra do 19. São regras que vocês não aprenderam na escola. Então, manda o bom senso do professor não cobrá-las em prova ou, se cobrar, mostrar como faz. Entenderam?
Aí você fala, mas não acredito que alguém tenha o desplante de cobrar isso numa prova. Quer ver? Pode jogar lá para mim. Aí a regra do 2, do 4, do 8, do 5, 10, 100, 1000 é muito facinho, né? Do 25, do 3, do 9, do 6, acabei de falar, do 12, acabei de falar para vocês, não foi? Do 7. Um número é divisível por 7 quando a diferença entre suas dezenas e o dobro do valor do seu algarismo das unidades é divisível por 7. Assim, em 819, temos 81 dezenas e 9 unidades, portanto, 81 menos 18 é 63, 63 divide por 7, então 819 também divide por 7. Entendi porcaria nenhuma! Nem vocês estão pensando? Presta atenção. Prova do Banco Central 2010. Existe uma regra prática de divisibilidade por 7 com o seguinte procedimento. Separa-se o último algarismo da direita, que é o algarismo das unidades. Multiplica-se esse algarismo por 2 e tal resultado é subtraído do número que restou sem o algarismo à direita. É isso que dá nó na cabeça, você falou que é difícil. Olha como é que é facinho, facinho, facinho. Não, você não esqueceu, não. Você tem que ser um cara que parece aparentemente ser normal. Presta atenção. Na prova, vem explicando. Procede-se assim sucessivamente até se ficar com um número múltiplo de 7, mesmo que seja 0. Veja os exemplos a seguir. Aí vieram na prova os exemplos. Presta atenção no que o cara fez. Está aqui o número, olha. 23.457. Ele isolou o algarismo das unidades, tá vendo? 7 vezes 2 são 14. Aí ele subtrai esse número menos 14. Deu 23.331. Ainda não sei se divide por 7. Então eu isolo de novo. Tá certo? 1 vezes 2 é 2. Subtrair deu 231. Ainda não sei se divide por 7. Então, eu isolo o último. 1 vezes 2, 2, 23 menos 2, 21. 21 divide por 7, gente? Divide. Então, 23.457 também é divisível por 7. Essa é a regra do 7. Você vai isolando e vai subtraindo. Tá certo? Só isso. Outro exemplo. 2.596 não é múltiplo de 7. Eu nem vou usar o quadro, ó. 2.596. Deixa eu apagar ali para a gente fazer, ó. 2.596. Separa o último. 6 vezes 2, 12. 9 menos 2, 7. 5 menos 1, 4 e 2. Ainda não sei. Separa o último. 7. O dobro de 7, 14. 24 menos 14, 10. 10 divide por 7? Não. Então, 2.596 também não. Essa é a regra do 7. Vê se isso não é frustrante para uma criança como eu. Isso é difícil pra caramba? Hein, chefe? Não, mas isso não é difícil. Sabe por que você já esqueceu? Porque você nunca usou. Você nunca usou. Se quando você era criança, o professor tivesse te ensinado, você usaria isso durante a sua vida. Deu para entender? Só que, por exemplo, o que eu acho errado? É subestimar uma criança, falar que ela não vai entender isso? Que isso? Uma criança não vai entender isso? Quem tem filho pequeno, chega em casa e ensina para o seu filho. Você tem uns 8, 9 anos de idade, ensina para ele. Você vai ver. Ele vai falar assim, que legal, cara. Porque o professor dele também não ensinou. Entendeu? Não preocupa, não. Ainda não ensinam isso nas escolas. Porque acham que é bobagem. Entendeu? Eu não acho. Tanto eu não acho
que o professor que fez essa questão também não achava. Aí o que ele fez? Joga lá para mim a questão. Pode jogar, por favor? Seja A um algarismo no número A13477-307. O valor de A para que esse número seja divisível por 7 é. Olha só o número. A13477-307. Eu quero o algarismo A para que esse número seja divisível por 7. Quando a gente aprendeu, era tão difícil, divide, que é mais fácil. Divide essa aí que eu quero ver. Divide essa aí que eu quero ver. Eu pago agora para ver você dividindo isso. Aí você fala assim, Valéria, é só pegar os dois primeiros aqui, ó. A1. O A só pode ser 2. Porque 21 divide por 7. Não tem 2? Então vamos pensar num outro número, né? Criança. Vocês concordam? Olha o tamanho do número para você continuar a divisão. Se tivesse sido um número pequenininho, eu até concordo. Você vai testando, pegando as alternativas, né? Pega a alternativa A, substitui. Aí vê se divide. Se não der, você vai para B. Se não der, você vai para C. Se não der, você vai para D. E aí você não precisa fazer a E, porque já fez as outras, não deu mesmo, deve ser da E. Não é isso? Mas já parou para pensar? O tamanho do número que tem 9 dígitos? Só resolve usando a regra do 7. É a maneira mais fácil de resolver. Olha o que eu vou fazer. Vou isolar o último, não vou? 7. Qual que é o dobro de 7? 14. Subtrai. 16, 7, 7, 4, 3, 1A. Certo? Tá indo? Copia ainda não. Isola o último. Sempre isolo das unidades. O dobro de 6. 12. E subtrai. Não é isso? 11 menos 9. Né? Vocês entenderam? 11 menos 2, 9. 5, 7, 4, 3, 1 e A. Não é isso? Isolo o último de novo. Dobra o 9, que é 18. 7, 5, 4, 3, 1A. Ainda não sei. Isola o último. O dobro de 7, 14. 1, 3, 3, 1A. Ainda não sei. Isola o último. O dobro de 1, 2. 3 menos 2, 1. 3, 1 e A. Ainda não sei, Valéria. Isola o último, criatura. O dobro de 1 é 2. 3 menos 2, 1. 1 e A. Ainda não sei, Valéria. Isola o último. O dobro de 1 é 2. Então, olha o que eu tenho. A1 menos 2 tem que ser um múltiplo de 7. A1 menos 2 tem que dar um múltiplo de 7. Ora, 11 menos 2 é 9, não é? É ou não é? Que múltiplo de 7 que termina em 9? Olha, 49. Então, aqui tem que dar 49. Que número que dá menos 2 que dá 49? Olha, o A é 5. Fiz. Você concorda que A1 menos 2 tem que dar um múltiplo de 7? Tem? Então, olha só. 11 menos 2
Dá 9. Qual que é o múltiplo de 7 que você conhece que termina em 9?